Ô, Carlão. Tudo bom, Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Ah, bacana. Ô, Carlos, vamos aguardar um momento o pessoal entrar, porque geralmente a gente faz os ajustes iniciais. Desculpa, na correria eu nem consegui te retornar. Fique em paz. Não, legal. De boa. Oi, Carlos. Oi, tô aqui. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, tá bem bacana, tá bem legal. Ah, então, legal. Deixa eu só fazer os ajustes aqui. Bacana. Oi, Viviane, boa noite. A Viviane é sempre fiel às nossas lives. A Mia acabou de comentar que está falhando bastante. Mas agora parece que ajustou. Parece que agora ajustou. Não, o seu falhou. Deixa eu mandar aqui uma boa noite pro pessoal. Ô, Tatiana, seja bem-vinda. Tatiana acabou de entrar. O Davi. Davizinho. Manda um beijão aí pra ele. Fala que o tio pra ele. Dona Terezinha. Ia pedir aí uma gentileza aí para todos que entraram. Tá vendo esse aviãozinho aí embaixo na live? Esse aviãozinho, a finalidade dele é para que você convide algum amigo para assistir também. Então, quem puder convidar, fica à vontade. Porque eu fiquei sabendo recentemente a finalidade desse aviãozinho aí. Aí eu falei, opa, então tem que usufruir dessa ferramenta. Com certeza. Então, legal, ó. Então, Carlão, eu vou começar introduzindo, enquanto o pessoal está chegando. Conforme a gente conversou ontem, né? Que bacana, hoje eu tô percebendo que parece que a internet está bem melhor, né? Do que a última live lá com a Michelle. Parece que hoje... Aqui tá bom aqui. Não pode elogiar muito, não. Melhor não elogiar, senão já... Não, legal. Então, o Carlos, como o Michel acabou de entrar, seja bem-vindo, Michel. Obrigado aí pela presença. O Adriano é um cliente amigo, sempre nos prestigia com a presença dele. Obrigado, Adriano. Adriano é um cliente que passou do estágio já de cliente, virou amigo, né, Adriano? Muito bem-vindo. Legal. Então, vamos lá. O Carlos, a título de introdução aí do nosso bate-papo, né, conforme eu habitualmente faço,
A Ireni acabou de chegar. Seja bem-vinda, Ireni. Ireni é uma cliente minha antiga, mais de 10 anos já que é cliente nossa. Muito bacana. Seja muito bem-vinda, Ireni. Então, assim, Carlos, eu me preparando para esse nosso bate-papo, né? Essa é a terceira live que a gente faz, conforme você sabe. Para quem não sabe, o Carlos é esposo da Michele, que é a psicóloga que veio nas 2 últimas lives, né? E então eu tive as 2 primeiras lives com a esposa dele, que é a Michele, que nós conversamos um pouco sobre a saúde mental. E eu falei, poxa, interessante a gente também aproveitar esse momento, né, que a gente conversou um pouco sobre a saúde mental e fazer uma reflexão agora sobre a questão do tempo associado à qualificação profissional. E foi aí que o Carlos aí teve essa ideia, né, Carlos? Essa iniciativa da gente ter um bate-papo sobre esse tema tão importante. Na verdade, sempre foi muito importante, só que agora é um assunto que é pertinente, tendo em vista a associação do tempo para com o tempo proporcionado pelo isolamento, para com a questão da qualificação. É óbvio, a gente sabe que muitos, hoje mesmo eu e o Carlos discutimos sobre isso, né? Que muitos, a vida está muito agitada, está corrido. Eu, por exemplo, tenho acabado de trabalhar, pelo fato de estar trabalhando home office, eu tenho trabalhado até as 11, 11h30 diariamente. Eu acabo trabalhando mais do que se eu estivesse dentro do escritório, porque, obviamente, as coisas acabam se misturando, né? Por mais que você tente manter a disciplina, você acaba se estendendo de uma forma muito comum. Mas a gente tem que pensar no todo. E a gente sabe que nem todos estão com a agenda tão ocupada assim de trabalho, e tem sim uma disponibilidade de tempo maior. Aquele tempo que você tinha para ir na casa de um amigo, ou sei lá, para ir no shopping, enfim, você substitui esse tempo dentro de casa e, consequentemente, você tem que aproveitar esse tempo. E é sobre isso que a gente vai refletir, né? Tendo em vista essa nossa introdução, foi interessante porque eu tive acesso à informação que dados da Associação Brasileira de Internet aponta que o uso da internet no Brasil aumentou em torno de 40%. Foi interessante que essa informação eu tive até da prova do meu filho, né? Ele fez uma prova e aí depois eu fui checar essa informação e realmente não apenas isso, como esse aumento da internet aumentou, como também o horário do pico. Antes o pico da internet era às 20 horas e agora, a partir das 9 da manhã, já começa o pico dela e se estende por todo o dia. E aí, checando esse tema do pico da internet, eu observei, mediante a pesquisa, que a política de isolamento social ela fez aumentar a procura por cursos online, né? Pagos e gratuitos. Interessante porque diversas instituições de ensino à distância, elas têm feito um EAD, né? Cursos gratuitos, né? No qual ela disponibiliza vários tipos de temas e de cursos. Inclusive a FGV, né, a Fundação Getúlio Vargas, ela tem aqui um dado que cresceu as buscas por cursos cerca de 400%, pasmem, 400%. Então,
tendo esses dados, eu queria começar com o professor Carlos, que ele vai se apresentar aqui para o pessoal, né, que ainda não conhece. Com a primeira pergunta, Carlos. Sabemos que nesse período de quarentena, diversas instituições de ensino têm oferecido inúmeros cursos, conforme foi citado aqui. Como a gente não se perde escolhendo dentre as inúmeras opções disponíveis, né? Porque é um perigo esse excesso de opções fazer com que você acabe não tendo foco, né? Que você quer tudo e ao mesmo tempo não tem nada, não faz nada, porque você acaba desistindo por tantas opções e vai procrastinando. E eu acho que essa é a primeira pergunta. Aí você pode se apresentar e já responder essa pergunta, Carlão. Legal. Antes de mais nada, boa noite aí a todos. Boa noite mesmo. Acho que é uma oportunidade bem bacana de aproveitarmos esse tempo agora, por exemplo, para refletirmos sobre questões que, no meu entendimento como professor, elas são muito importantes. Então, antes de mais nada, eu quero me apresentar. Eu sou Carlos Eduardo, sou professor da Universidade Cruzeiro do Sul e da Unicid, nos cursos de publicidade e também no curso de jornalismo, relações públicas, rádio e TV e, no caso da Unicid, nos cursos de marketing e RH, recursos humanos. Eu sou formado, em publicidade e propaganda, especialização em marketing e área, e o meu mestrado é na área de comunicação, pela área de comunicação, e o meu mestrado é na área de comunicação. Mas eu tenho uma graduação, eu sou teólogo formado aqui, então também fiz aí teologia dessa área. Mas, pegando a pergunta do Kleber, eu me apresentei, todo mundo conhece, bacana e tal, é verdade, é uma informação muito importante, porque uma situação ninguém esperava. Então, assim, é uma situação inusitada, pegou todos, o mundo inteiro, não o Brasil, não São Paulo especificamente, mas o mundo inteiro foi pego por essa situação e isolamento social. Carlos, Oi? desculpa te interromper, mas é que todos, e eu também observei, que está falhando um pouco o som. Tá dando eco e está falhando. Tenta ver o que dá para fazer aí para ajustar. Tá. Vamos ver se melhorou agora. Estão perguntando se tem algum outro aparelho ligado aí próximo que esteja no Viva Voz, que está dando eco. Não é o caso, não, né? Não tem nenhum aparelho aqui de Viva Voz, só tem o meu celular mesmo. Então vamos ver se agora melhorou. Melhorou? Vai falando, a gente vai observando. Desculpa te interromper, mas... Eu vou fazer o seguinte aqui, só um minuto. Tá melhor? O pessoal tá dando feedback aqui, ó. Oi, Carlos. Parece que sim. Vai conversando, a gente vai analisando. Tá legal, então tá bom. Então, olha só. Mas, assim, respondendo essa pergunta, né, é importante, essa pergunta é extremamente importante, porque, como eu estava falando, nós não esperávamos isso, uma situação que acometeu o mundo inteiro, tá? Então, não é uma coisa do Brasil, mas que nós precisamos pensar o seguinte: antes da pandemia, todos nós tínhamos sonhos, todos nós tínhamos um plano, as nossas vidas seguiam rumo a um objetivo. E, a partir do momento em que surge essa nova situação, esse novo
isolamento social e as pessoas são o tempo todo bombardeadas com a recomendação para que fiquem em casa. Então, a partir desse momento, surge o inusitado, surge aquela situação onde as pessoas começam a discutir, poxa, mas e agora? Então, mudanças das pessoas, de muitas pessoas, uma mudança drástica, e a gente precisa pensar o seguinte, respondendo essa pergunta, tá? Muitas instituições, elas estão ofertando, sim, vou dar um exemplo aqui da Universidade de Cruzeiro, inúmeros cursos começaram a ser ofertados, são cursos que as pessoas podem ter acesso de forma gratuita, então não tem problema nenhum, pelo contrário, mas entendeu? Quais eram os meus objetivos antes do isolamento social e como que esses objetivos eles foram afetados ou não nesse momento. Então, é uma oportunidade, um curso através de instituição que esteja ofertando um curso gratuito, mas eu preciso pensar quais eram os meus antes e como que fica agora a minha situação em termos de perspectiva, em termos de situação para o meu futuro, tá? É uma oportunidade muito legal para você fazer, por exemplo, cursos, tem cursos aí sendo ofertados, por exemplo, cursos de matemática, de história, enfim, vários outros cursos de economia, por exemplo. Eu soube, por exemplo, que na Cruzeiro do Sul, por exemplo, o curso de economia, enfim, mas eu preciso entender quais eram os meus objetivos, quais eram os sonhos antes da pandemia e o que eu preciso pensar daqui para frente. Tá? Eu acho que você precisa linkar, precisa casar para você não se perder nessa floresta de ofertas que existem hoje, para você também não sair por aí, vou fazer isso, não, agora vou fazer aquilo, ou vou fazer aquilo outro. Então, eu acho que o importante é que você saiba exatamente o que você quer, desde antes do isolamento social. Nossa, perfeita essa sua reflexão, Carlos, porque o que a gente observa também, conversando com amigos, né, com clientes, é que teve pessoas que os sonhos foram mudados, né? Ele tinha um projeto antes da pandemia, né? E agora, devido à pandemia, esses projetos foram mudados, ou por questões de luto, que perdeu uma pessoa que obviamente fazia com que ela tinha um norte, e agora, devido a essa perda, a pessoa ela muda os seus objetivos, ou por questões profissionais, enfim. Então, foi bem interessante você fazer essa sua orientação da gente fazer esse link do que era o antes e do que é agora, né? Que, obviamente, que se coincidir, perfeito, você já tem esse norte. Só que se teve essa alteração, você, obviamente, precisa mudar a rota para que você consiga ter um foco, né? Que de fato é um problema. Quando você pesquisa, que nem... Eu tenho uma pesquisa aqui que eu fiz para essa live, em uma instituição de ensino, Carlos, teve... Aqui, ó, confira o ranking dos cursos livres online mais procurados durante o isolamento social. Dentre as inscrições de uma das instituições, eu estou falando em 59 mil inscrições, 59 mil em uma única instituição, tá? 59 mil cursos de pessoas que procuraram cursos, né? Então, isso é uma demanda que a gente está observando, que o brasileiro ele não está inerte, né? A busca da qualificação profissional está sendo uma constante. Isso é bom, seja pelo fato também de que ele está desempregado, né? Porque a gente sabe que o número de emprego aumentou substancialmente, mas também
busca de um aprimoramento profissional. Então, tendo em vista essa nossa primeira pergunta, vamos para a próxima, né, que é como aproveitar o período de isolamento social para obter esse desenvolvimento profissional? Então, em primeiro lugar, Kleber, assim, você fez uma colocação muito... Melhorou bastante, Carlos. Tá melhor? Então, só retomando aqui, então, tá? Eu acho que é importante a gente deixar bem claro que eu, por exemplo, eu tenho, só nesse semestre são mais de 1.000 alunos. E os meus queridos alunos, amo demais os meus alunos, eles sabem disso, tenho um carinho muito grande por eles e eu sempre procuro ajudá-los com relação à orientação mesmo, com relação à vida profissional, com relação a você linkar entre o mundo acadêmico, a academia e a prática profissional. Então, assim, nesse momento, o que eu percebi, tá? O que eu percebi? Eu tenho mais de 1.000 alunos, Kleber. São mais de 1.000 alunos. E o que eu percebi é que o aluno, ele fica assim, poxa, eu comecei a estudar publicidade e propaganda, eu estou no 4º semestre, eu estou no 5º semestre, e a minha vida tem que continuar, né? Eu tenho que continuar. E é exatamente isso. É claro, estou falando aqui no caso de alunos, mas tem muitas pessoas que não estavam estudando, fazendo um curso específico, mas essas pessoas, elas tinham objetivos, elas têm objetivos, né? Elas continuam tendo uma busca por algo importante dentro daquilo que a gente chama hoje de mercado de trabalho. Então, por isso que eu falei, veio uma situação inusitada, mas existe um antes. O que eu preciso fazer agora é como que eu trabalho melhor essa questão, como que eu consigo me orientar melhor para esse novo momento da vida, né? E aí eu pego o gancho agora sim, né? Respondendo a segunda pergunta, como aproveitar então o período de isolamento social. Então, vamos deixar bem claro aqui uma coisa, assim, que é importante para todos nós, tá? Nós não estamos num período de férias, não é? Ninguém está de férias dentro de casa, pelo contrário, aliás, ele começou a sua fala dizendo exatamente isso. Então, cara, eu nesse momento, eu lembro até hoje, eu estava indo para Paulista, lá para o campus da Paulista, ministrar uma aula, quando eu recebi a informação de que nós temos que ficar em casa e que os campos seriam fechados. E naquele dia eu já tinha que ter aula preparada, atender os alunos e aí, fazer todo um redirecionamento para aulas remotas, ou seja, pelo ambiente virtual. Então, agora o uso do computador de uma forma diferente, as webconferências, enfim. E eu trabalhei muito mais nesse período do que quando eu estava com os alunos presencial. Então, eu trabalhei muito, gravei aula, cara, teve dia que pura. Mas, quando a gente fala assim de tempo, porque existe aqui um gap, né? Por exemplo, para eu me deslocar de onde eu moro até a Liberdade, ou até a Paulista, ou até o campus de São Miguel, isso demandava um tempo, que não demanda mais agora. Entendeu? Então, lacunas hoje não é só o tempo livre, porque hoje eu sei lá, eu perdi um emprego, ou porque eu fui obrigado a ficar em casa, então agora não é só isso. Existe um tempo agora que ele é muito importante, que ele precisa ser melhor aproveitado. Claro que cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem a sua rotina, cada pessoa tem a sua demanda, né? Tudo isso é importante. Nós não estamos generalizando e nem colocando as coisas dentro de uma caixinha e dizendo, olha, tem que ser assim. Cada pessoa sabe da sua rotina e do seu tempo. Mas eu vejo que é uma baita de uma oportunidade. Uma baita de uma oportunidade para nós desenvolvermos competências que até então nós, talvez se tivéssemos a rotina anterior,
não teríamos condições de desenvolver. Deixa eu só fazer uma fala aqui rápida. Claro, fica à vontade. Pode ser? Eu trabalhei 12 anos na indústria farmacêutica com marketing farmacêutico. Eu sou um apaixonado por essa área, você sabe muito bem. Inclusive, se tiver algum colega aí que é da indústria farmacêutica, sabe muito bem disso. Eu sou um apaixonado pela indústria farmacêutica. E eu me recordo que em 2005, o Oscar Schmidt, então ex-jogador, ele deu uma palestra para nós lá na Sanofim, e na palestra ele dizia o seguinte: todo mundo me chama de mão santa, todo mundo me chama de mão santa. Só que ninguém vê, ou ninguém via, né, que depois dos treinos, todos os colegas iam para suas atividades, voltava para casa, e eu ainda ficava lá por mais 1, 2, às vezes até 3 horas, arremessando para poder alcançar a excelência. Entendeu? Então, assim, se nós queremos realmente nos diferenciar dentro do mercado de trabalho, nós precisamos entender e aproveitar melhor o tempo. Ter um aproveitamento melhor do tempo. Prepararmos mesmo para adquirirmos a competência. A palavra competência é uma palavra que vem do latim, competentia, né? E nada mais é do que a aptidão, qualidade, quem é capaz de resolver determinados problemas, ou até mesmo, né, se nós pensarmos assim, a grosso modo, sobre a questão da competência, pensando a grosso modo, competência nada mais é do que saber fazer. Simples assim. Não é isso? Então, eu pergunto sempre para você gostaria de chegar num hospital e ser atendido por uma enfermeira que não sabe manusear uma seringa? Você gostaria de ser atendido por um médico que ele resolve as coisas de uma forma muito simplista? É uma virose. Doutor, olha, eu estou com a minha pele seca, meu cabelo está caindo, eu estou ganhando peso, estou desanimada, estou com depressão. E aí o médico olha para sua cara e fala assim: isso aí é uma virose. Gente, tá, né? Então, assim, o que nós esperamos dos profissionais que nos atendem? Seja ele um advogado, seja ele um cara da área de medicina, seja ele um farmacêutico, seja ele... O que nós é poder fazer. Tá dando uma falhada aí, vamos... Oi, Carlos. Carlos? Melhorarmos a nossa competência para nós. Oi, deu uma falhada aí. Eu acho que agora voltou. Agora sim. Tá melhor? Não, então, nós precisamos aproveitar melhor esse tempo para aprimorarmos nossas competências, para melhorarmos aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós desenvolvemos, claro, e para isso tudo requer muito amor. Então, o tempo, respondendo a sua pergunta, como aproveitar, né, o período de isolamento social para obter um desenvolvimento pessoal, eu vejo dessa forma. Eu vejo que ver essa situação, esse momento, para eu ler, para eu fazer um curso, para eu me envolver com uma atividade, até mesmo uma atividade social, do tipo uma atividade voluntária, mas que eu sei que aquilo vai melhorar a minha competência, vai melhorar a minha capacidade de fazer melhor aquilo que eu já faço. Na verdade, você tem que estar preparado para o novo normal, né? Porque a gente estava conversando ontem, né, Carlos? Porque a gente sabe, há estudos aí de que países que enfrentaram grandes desafios, depois do período aí da tempestade, eles se tornaram mais fortes, né? Mais resilientes, mais disciplinados. E eu acredito muito que isso acontecerá no nosso país, né? Porque não dá mais para ser do jeito que era. Infelizmente, mudou muito. E isso o brasileiro vai ter que acordar para isso, né? Isso independente de questão
questões políticas, né? A questão não é nem essa, e sim de mudança de hábito. Eu acredito que seja essa, né? Exatamente. É importante que o profissional ele entenda isso, né? Eu preciso ser competente naquilo que eu estou fazendo. Para eu me destacar, eu gosto muito de usar as analogias de esporte, né? Se você pega alguns exemplos no mundo dos esportes, todo mundo, por exemplo, todo mundo não, tá? Todo mundo, estou generalizando, muita gente nem gosta desse cara, mas se você pega, por exemplo, atletas como Cristiano Ronaldo, é muito fácil você chegar, o cara ganhou 5 vezes a bola de ouro como o melhor do mundo. Mas para o cara chegar naquele nível de excelência, teve muito treino, teve muita transpiração, entendeu? Então, assim, eu vejo que nós, profissionais de diversas áreas, aliás, o livro, né? O livro, claro, fica falando sobre o livro, Competências Essenciais, o livro do qual eu sou um dos autores, né? O livro Competências Essenciais para o Profissional do Século XXI. Eu sou um dos autores desse livro, mas na verdade aqui nós falamos sobre são na verdade 10 profissões ao todo que estão sendo comentadas aqui. Eu falo sobre as competências essenciais para o profissional do século XXI. E dentre essas competências, nós precisamos entender que uma delas é você ter capacidade mesmo. Uma das competências, a capacidade de comunicação, de expressão, a comunicação, né, de uma forma geral. Enfim, então são habilidades que eu posso aproveitar agora, nesse momento de isolamento social, para eu poder, né, aprimorar essas coisas. Por exemplo, a leitura, ela me ajuda em muitos aspectos. Melhora o meu vocabulário, melhora a minha visão de mundo, melhora a capacidade que eu tenho de interpretar, de criticar, enfim, melhora as minhas análises. A leitura, ela me ajuda em todos esses aspectos. E se antes eu estava sem tempo para ler um bom livro, agora, pelo menos um capítulo. É verdade. Inclusive, Carlos, vem de encontro aí a minha próxima pergunta, né? Você já adiantou um pouco, mas eu iria se você quiser complementar, quais serão as principais qualificações exigidas para o futuro? Então, eu nesse livro, eu falei, eu sou um dos autores, né, Competências Essenciais para o Profissional. Eu destaco esse livro, no capítulo que eu escrevi, 2 pontos. A fala do pensador Edgar Morin, onde ele trabalha muito essa questão do conhecimento, da forma como você evolui enquanto ser humano, na medida em que você vai adquirindo novos conhecimentos, e o relatório da Unesco, que foi um relatório, no final, foi produzido, né, esse documento foi preparado no final do século XX, 1998, 1999, e esse relatório, ele apontou para algumas diretrizes para o profissional do século XXI. Dentre essas diretrizes, algumas elas são muito importantes, e eu acredito que vale a pena a gente falar rapidamente sobre elas, né, qualificações. Dentre elas, a gente fala sobre, por exemplo, uma delas está relacionada à questão de informação e criatividade. Então, hoje nós vivemos uma sociedade onde tem muita informação, o cara acorda, então ele obtém informação. São informações obtidas através das redes sociais, são informações obtidas através da televisão, são informações através do rádio. Só para você ter uma ideia, o ser humano hoje, em um único dia, se você pegar um portal, né, Folha de São Paulo, por exemplo, ou Estado de São Paulo, qualquer um desses periódicos, se você pegar
qualquer um desses, eles têm mais informações do que um inglês teria durante um ano inteirinho do século XIX. Loucura, loucura. Não é? Em apenas... Então, ter informação, hoje, você pode ter. O Dimas Kunsch, que foi um dos professores da faculdade Casper Libero, ele costumava dizer isso pra gente, né? Sobre a questão da saturação da informação. O problema não é eu ter informação, o problema é eu saber o que fazer com essa informação, né? Então, eu preciso transformar a informação em conhecimento e, consequentemente, em criatividade. Entendeu? Então, são dois pontos importantes. Outro ponto importante que eu destaco, né, a questão da ética. Então, a gente discute hoje muito essa questão da ética, mas esse é um dos pontos importantes. Oi, Carlos. Deu uma falhada. Elas estão aí e por novas tecnologias entendemos hoje, por exemplo, o uso de smartphones. Deu uma falhada, você observou? Tá me ouvindo, Kleber? Carlos? Então, por novas tecnologias... Agora sim. Tá me ouvindo? Deu uma falhada, mas... Então, por novas tecnologias, nós podemos entender os tablets, os móveis de uma forma geral, podemos entender os computadores, podemos entender as ferramentas, mas também as redes sociais, enfim, as novas tecnologias, elas estão aí, disponível para as pessoas. Você precisa saber usar essas novas tecnologias, você precisa ter habilidade com essas novas tecnologias. Outro ponto importante é que o profissional do século XXI, ele... Olha, Kleber, essa é boa para você. Eu sei que você aprendeu cedo. Mas o profissional do século XXI precisa saber ser empreendedor. Os empregos CLT, com todos aqueles direitos, nós vimos aí no final do governo do Michel Temer, né, quando foram realizadas ali as novas, a reforma trabalhista, né? Então, quando foi realizada a reforma trabalhista, a gente viu ali mudanças nas leis que estão relacionadas a CLT, questões de direitos, todas essas questões. Então, hoje, você precisa pensar mais como empreendedor. Mas tem um ponto, que é o 8º lá, que é colocado pela Unesco, que é o que eu mais gosto. E eu falo isso para os meus alunos direto. Qual que é o que eu mais gosto? O profissional do século XXI não vai poder parar de estudar. Com certeza não. E aí eu falo, se parar de estudar, as portas de emprego fecham para ele. Então, esse indivíduo precisa entender isso. Ele precisa estudar, ele precisa aprender. Como diz o Edgar Morin, ele precisa aprender a aprender. Ele precisa aprender a aprender. Entendeu? Então nós precisamos disso. Para eu fechar aqui nessa questão. Quando eu descobri lá atrás, Kleber, que eu não ia ser um Ronaldo. Eu descobri que eu não ia ser um Ronaldinho e que eu não ia ganhar o salário que esses caras ganham. Então, quando eu descobri isso, eu entendi que o caminho que eu precisava trilhar para melhorar as questões econômicas, financeiras, era exatamente estudando. E olha só, você sabe muito bem disso. Quanto mais eu dediquei tempo ao estudo, quanto mais eu dediquei tempo ao conhecimento, melhores oportunidades eu fui tendo na indústria farmacêutica. Foram 12 anos de indústria farmacêutica, 8 anos agora que eu sou professor, então são 8 anos de Rio Grande do Sul. E quanto mais eu estudo, melhores são as minhas condições de trabalho. Então, o estudo é o caminho. E isso está lá no relatório da Unesco sobre competências essenciais para o profissional. Perfeito, que resposta
excelente. Eu quero aproveitar essa agora que vai para a quarta pergunta, para a próxima pergunta, e fazer um tempo aqui de agradecimentos. Quero agradecer ao pessoal que entrou, o André, cliente que é amigo também, a Gabi, a Andréia, a Thaís, Marcos Jacobi, o Biel, o Miguel, grande amigo também, o Fernando Julião, Andréia Salinas, que acabou de entrar, a Karine, Sullivan, Nelson, a Rosa Izumi, enfim, todos vocês que entraram. A gente quer agradecer muito aí por se dispor um pouco do tempo de vocês para nos ouvir, né? Eu não tenho dúvida que teria alunos teus na live, que bacana, que legal. Inclusive, Carlos, a Karine, que é sua aluna, ela colocou aqui, temos muito carinho e admiração pelo senhor professor Carlos. Que bacana, né? É muito gratificante, né? Obrigado. Oi, Carlos. Carlos? Oi, tá me ouvindo? Tá legal. Carlos, eu lendo um livro que eu compartilhei com você, que é o Educação para a Integridade, da doutora Inês Augusto Borges, né? Ela fala algo interessante, que tem crescido o número de desempregados e, em contrapartida, tem crescido o número de vagas que não se encontram profissionais capacitados por falta de qualificação. Como você, na área da educação, me explicaria esse contraponto? Então, essa é uma pergunta excelente, tá? E aí eu aproveito até para fazer aqui uma outra recomendação, né? Aqui o livro do Peter Drucker, O Melhor de Peter Drucker, Administração, onde ele fala sobre 2 pontos que são importantes. E claro, ali ele está falando sobre empresa, sobre organização, e ele está falando sobre marketing, e aí ele usa uma outra palavra que ela é muito importante, que é a palavra inovação. Quando nós pensamos em inovação, nós só estamos pensando na empresa, na organização, de que forma eu posso entregar um produto melhor dentro do mercado. Como eu dou aula de marketing pessoal, eu sempre digo para os alunos que marketing pessoal nada mais é do que carreira, administração de carreira. Então, você precisa entender como você vai administrar a sua carreira, como você vai organizar melhor isso. E aí essa pergunta, ela vem muito nisso, porque, Kleber, nós temos um problema muito sério no nosso país, agora falando é o problema da diferença social. Então, nós temos uma diferença social absurda no nosso país. Nós sabemos, por exemplo, que num período como esse, é a comunidade mais pobre que sofre ainda mais. Então, nós precisamos entender que o indivíduo, para ele romper com essa barreira, para ele romper com essa questão, ele precisa entender que é necessário ele investir nele mesmo. Como que ele vai conseguir ter essa percepção se alguém não falar para ele? Nós temos um problema muito sério, e eu, como trabalho com muitas comunidades, inclusive comunidade pobre, você sabe disso, sempre fala exatamente isso. Nós precisamos focar bem aquilo que nós queremos, aquilo que nós precisamos. E aí, voltando na pergunta aqui da doutora Inês, lamentavelmente, isso é verdade. Tem aí hoje inúmeras profissões que você precisa de profissionais qualificados e, no entanto, você não os tem. E não tem por quê? Porque, na verdade, o indivíduo ele não consegue mesmo enxergar, ele não consegue visualizar, ele não consegue ver por N motivos. Não adianta eu dar uma única resposta aqui, porque essa é uma questão social. Então, ela requer aí algumas respostas. Mas a principal delas, ele não consegue ver, ele não consegue enxergar.
E existem sim inúmeras profissões que não estão sendo atendidas, mas que se o indivíduo ele conseguir enxergar isso, ele conseguir notar isso, e ele investir tempo para se preparar para isso, esse indivíduo com certeza ele vai ter um grande diferencial no mercado de trabalho. Deixa eu só dar um exemplo. Claro, Carlos, o tempo é seu. Então, 5 anos atrás, eu estava dando aula de produção publicitária audiovisual. E aí eu comecei a fazer pesquisa sobre a questão de cinema, a questão papapá, dando aula sobre essa disciplina específica. E aí eu fui pesquisar a questão das animações. De animação. Então, uma febre aí, não é de hoje, né? A animação, a gente vai ver a animação lá desde o Rei Leão, lá atrás, né? Na década de 90. Mas a gente começou a perceber, né, a notoriedade que elas foram ganhando ao longo do tempo. E aí eu fui pesquisar cursos nessa área. E aí eu descobri, por exemplo, um curso de animação. Então, o cara, ele dá lá um curso de um ano. E o cara tinha que ter um investimento, isso naquela época, de algo em torno de 12 mil reais. Aí você fala, poxa, 12 mil reais para eu fazer um curso de um ano. Mas quantas pessoas hoje trabalham com animação? É um nicho, né? Extremamente fechado. Agora, exatamente, mas eu te pergunto, quantas pessoas hoje estão fazendo um curso na área de direito, administração, sim, e vários outros? Você entendeu? Então, assim, vamos ter um olhar, e aí eu acho que responde um pouco dessa pergunta que você me fez agora. Entendeu? Então, realmente é um contraponto, não existe uma resposta simples dessa forma, é uma coisa que a gente precisa discutir de uma forma mais ampla, mas a gente precisa notar, ter uma preocupação para isso. Não, bacana, Carlos. Carlos, eu estava nesse livro mesmo da doutora Inês, ela comenta algo que me deixou reflexivo, né? Sobre as pessoas que têm a educação fragmentada. Ela cita essa terminologia. E a gente observa hoje, né, conforme a gente conversou ontem, né, que o Humberto Eco tem aquela fala que é excelente, né, que o drama da internet é que ela promoveu o idiota da aldeia a portador da verdade, né? Hoje todo mundo que tem uma rede social, ele se acha portador da verdade, e a gente vê isso muito nas brigas políticas, que não veio ao caso discutir aqui. Mas seria a internet uma grande vilã do conhecimento? E aí, justificando a minha pergunta, né, eu estava assistindo uma palestra com o historiador e professor Leandro Carnal, numa entrevista, na verdade foi uma entrevista, não foi uma palestra, uma entrevista recente para o G1, inclusive, e ele fala, né, que enquanto emitir opiniões está na nossa zona de conforto, já construir um argumento implica um tempo, estudo e dedicação que ressalta a diferença entre informação e conhecimento. O fato de você ter acesso ao Google e o fato de poder procurar uma data histórica não faz de você um historiador, né? O fato de você saber o nome de um vírus não faz você um biólogo. O fato de você, enfim, saber o nome de uma doença não faz de você um médico. Aí ele até cita aqui que em plena era do Google, formar um médico ainda é um processo de quase 10 anos, entre curso, residência, profissionalização, e o custo do conhecimento continua sendo alto. E aí eu gostaria dessa sua reflexão. Então, esse ano, inclusive faz parte da nossa reflexão nos cursos de publicidade e propaganda, porque hoje é engraçado, né? Todo mundo sabe que com algumas ferramentas, de Photoshop, só para você, né? O cara acha que ele sabe mexer com isso, então, eu sou publicitário porque eu sei mexer com Photoshop. Parabéns para você.
Só que o publicitário, ele requer muito estudo. Que ele tenha um domínio de redação publicitária, de técnicas que são importantes para que ele seja publicitado. Então, assim, eu não vou aqui falar para você que a internet é o grande problema. Eu acho que a internet ela é uma ferramenta muito bacana, ela é uma ferramenta muito apropriada, sem dúvida nenhuma. O que nós precisamos tomar cuidado é que, aquilo que eu falei para você ontem também, estudar, vou abrir aqui entre aspas, meu professor de teorias da comunicação, Elias, ele diz o seguinte, abre aspas, estudar dói. Estudar dói. Fecha aspas. Então, estudar dói. Estudar requer que você pegue um livro, que você leia. Muitas vezes as pessoas estão lendo o livro e aí ela não está entendendo aquilo que ela está lendo por uma questão mesmo da linguagem do livro, mas se quiser entender o livro... Oi. Tá me ouvindo? Se ela realmente quiser entender, ela vai ter que se esforçar por entender. Então, estudar requer isso, requer muito dispensar um tempo. Entender que se você pegar um livro para ler, você precisa entender que você vai ficar ali pelo menos 1 hora, 2 horas do seu dia envolvido com aquela atividade que são 2 horas da sua vida. Então, você precisa entender isso. E o indivíduo que é o médico, como você falou, o cara passou 10 anos estudando. O advogado, o administrador de empresas, o publicitário. Então, nós estamos falando de ciência. Ciência é uma coisa, eu preciso ter base, eu preciso ter fundamento. Quem diz isso? Então, é muito fácil hoje, o indivíduo pega lá uma frase, ele acha bonitinha, dá um exemplo aqui, aí ele pegou uma frase de um determinado autor, Sigmund Freud. Aí ele vai lá e ele cita na internet explicar uma ideologia, uma prática, um governo, sei lá o quê. Mas, se você estudar a obra do cara, o cara ia sentir. Ele ia falar, eu nunca queria falar isso. É verdade. Mas as pessoas são autorizadas hoje. Elas são autorizadas a citar. Eu costumo dizer o seguinte, eu não tenho problema, pelo contrário, eu até gosto de citar frases no Facebook, no Instagram, não tenho problema nenhum, pelo contrário. Só que pode ter certeza. Clebão, deixa eu te falar uma coisa aqui para você. Pode ter certeza. Todas as vezes que eu cito uma frase, você pode ter certeza que eu li a obra daquele autor. Você entendeu? Então, assim, é importante isso. Porque eu preciso ter responsabilidade com aquilo que eu estou dentro, com aquilo que eu estou falando. Então, eu não posso simplesmente pegar uma frase e citar lá. Agora, a internet, eu não diria que a internet é uma vilã, né? Eu acho que a internet ela pode ser uma aliada do conhecimento, mas ela precisa ser usada de forma correta. Assim como o celular, por exemplo. O celular não é um vilão, mas a gente sabe, por exemplo, que o uso do celular em determinadas ocasiões ela pode ser de forma indevida. Imagina você tá lá você tá lá numa velório. Imagina você tá lá num velório e você tá tirando selfie e mandando para as redes sociais. Olha, eu tô aqui no velório do fulano. Então é a mesma coisa. O problema não está no celular. O problema está no uso. Entendi. Entendeu? Tá entendendo? Então, assim, eu acho que fragmentar o conhecimento é verdade, mas eu preciso usar essas ferramentas de uma forma apropriada. Eu preciso estudar, eu preciso me preparar. Aliás, o nosso tema aqui é isso, desenvolvimento pessoal. Como eu posso usar a internet para o meu desenvolvimento pessoal? Como é que eu posso melhorar? Como diz uma famosa frase, né? A diferença entre o remédio e o veneno está na dose, né? Tem que saber dosar. Né? Legal, Carlos. Devido ao horário, infelizmente, nossa live está acabando. Parece que começou agora, né? De tão fluido que tá. Eu queria seus últimos 2 minutos aí de considerações finais aí sobre o nosso tema.
Tá, as minhas considerações finais estão dentro do tema desenvolvimento pessoal em tempos de isolamento social. Então fica a minha dica: aproveita esse momento, mesmo que seja um tempo pequeno. Cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem a sua rotina, cada pessoa tem a sua Então aproveita o tempo e reflita onde você pode melhorar dentro daquelas competências que você já tem. Pode ser um curso, se você tiver tempo, pode ser uma outra atividade, pode ser a leitura de um livro, como a gente falou agora, pode ser a leitura de um artigo, pode ser a própria internet, para você poder adquirir conhecimentos, informações não fragmentadas, como você falou agora há pouco, usando o Leandro Carnal, mas para você melhorar. Então, essa é a minha dica. Desenvolvimento pessoal, isolamento social, aproveita para melhorar enquanto pessoa, enquanto indivíduo, enquanto profissional. E aí, eu aproveito então para mandar um abraço para todo mundo que ouviu, para todo mundo que aproveitou. Oi, cara. Todos amigos, seus alunos, enfim. Oi, Carla. Falhou. Tá bom? Oi, Carlos. Okay? Que pena que falhou. Seu último. Na verdade, só seus abraços. Se quiser repetir, falhou tudo. Não, legal. Meus alunos, colegas. Bacana, Carlos. Olha, infelizmente o fator tempo nos pede para encerrar. A gente agradece muito a todos. Estará disponível no IGTV da Atenuar Seguros. Quem não nos segue, fica o convite. O professor Carlos, o Instagram dele é Carlos Correia de Lima, né, Carlos? Então, quem puder nos seguir, a gente fica muito agradecido. Também estará disponível no YouTube da Atenuar, tá? Quem não segue, pode nos seguir lá, @Atenuar Seguros. E a gente agradece demais por todos, pela presença. Forte abraço.